dia, pessoal. Vamos iniciar nossa remenda, dessa vez de uma forma diferente, mas vai dar certo. Sejam todos bem-vindos. Feliz 2026 para todo mundo. Quem não falei ainda pessoalmente, né? Espero que o ano seja aí bem tranquilo para todo mundo, com muito trabalho, com muita saúde. E falar em saúde, o tema de hoje será saúde mental. O pessoal está aqui também presente, participando. Deixa eu virar aqui, ó, a câmera um pouquinho para vocês. Bem. Tem alguns motoristas aí também participando. Todo mês a gente sabe que tem uma cor diferente. E o mês de janeiro, ele é representado pela cor branca. Por quê? Porque é um mês que está iniciando tudo. A gente considera como se fosse uma... A gente sempre programa os nossos objetivos, as nossas metas, que a gente espera, né, do novo ano. Então, é uma página em branco que a gente está iniciando aí o ano para reescrever a história. E uma das coisas que a gente precisa, e como fica aquela agitação do final do ano, início do ano, e essa ansiedade toda, o que pode dar certo, o que não deu certo, o que precisa melhorar, a gente precisa tratar principalmente aí da nossa saúde mental. E fica exatamente nessa mudança. Algumas pessoas se tornam muito ansiosas e adquirem algumas doenças mentais, inclusive, né, emocionais, devido a essa mudança também. Então, o janeiro foi considerado branco a partir daí. Tá? Então, aí, o que é que diz o slide aí para a gente? Janeiro branco é um mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental. É um mês que com o motor apresentando problemas, sua mente também precisa de atenção e manutenção regular, sem nunca esquecer que o apoio humano é insubstituível. Resumindo aqui, o carro quebra, ele falou ali, né? A gente precisa de manutenção dos veículos. As pessoas têm a saúde e ela pode também ter problemas de saúde. E aí a gente precisa reconhecer que precisa parar, tá bem, não é falha, é uma coragem, é um ato de coragem. É olhar para si com honestidade e dizer, preciso de ajuda. Mostra que você tem sabedoria e responsabilidade com sua própria vida. Motoristas com saúde mental em dia. O que é que acontece quando ele está com a saúde mental em dia? Toma decisões mais seguras, por exemplo, no trânsito, nas negociações da vida. Uma mente equilibrada avalia riscos com clareza. A gente consegue enxergar as coisas com mais clareza. Gerencia melhor o estresse da viagem. Vocês fazem por amor. Escolheram porque gostam de ser motoristas e são importantes para a nação. A gente já viu isso, né? Em um momento onde parou tudo. Se não houver motorista rodando, a nação não cresce, as pessoas não vão ter as coisas que precisam no seu dia a dia. Então, vocês são importantes. São importantes, são diferenciados, inteligentes, né? São pessoas que sabem dirigir, diferentemente da maioria. Só pega o veículo, vai e não tem nenhuma noção de preservar a sua vida e a da sociedade. Vocês têm. Então, tem que ter amor nisso que você está fazendo. Tem que reconhecer que você é realmente uma pessoa diferente, né, do restante que está ali naquela via. Protege sua saúde física. Então, o motorista com saúde mental em dia, ele protege a sua saúde física. Mente e corpo são inseparáveis. Cuidar de uma ajuda a outra. Então, eu tenho que manter o meu físico e a minha mente equilibrada, para ter um trabalho, para ter uma vida tranquila. Ignorar o painel mental gera acidente. Você conhece bem o painel do seu caminhão. Todo mundo conhece. Conhece? Quem está aqui presente? Conhece o painel do caminhão, do seu veículo pequeno? Todo mundo conhece. Quando a luz vermelha acende, você para e resolve o problema, ou não? Resolve ou não? Resolve, né? Ignorar esses alertas pode significar uma pane no meio da estrada, prejuízo enorme ou até um acidente grave. Com sua mente, funciona exatamente da mesma forma. Então, alguns sinais vão aparecer quando você não está bem também, mentalmente. Então, sinais de alerta no seu painel mental. Irritabilidade constante. Então, você explode por qualquer motivo. Faça essa pergunta. Você explode por qualquer motivo? Pequenas situações geram reações desproporcionais? Esse é um sinal de que o sistema emocional está sobrecarregado. Cansaço que não passa. Mesmo depois de dormir, você acorda exausto. É um cansaço profundo, que vai além do corpo. Sua energia mental está esgotada. Então, esse é um outro sinal que aí acendeu a luzinha vermelha que você precisa pedir ajuda. Cuidar da sua saúde mental. Sinais de alerta no seu painel mental ainda. Dificuldade extrema para dormir. A mente não desliga. Você deita e não consegue pegar lá no sono, né? Você fica remoendo problemas, preocupações, medos. O sono, quando vem, é agitado e não restaura suas forças. Então, outro alerta. Pensamentos muito negativos.
tudo parece sem saída. Dormir ou esquecer problemas é um indicador de que você está tentando se automedicar para uma dor que precisa de atenção profissional. Essa dor, esse problema, essa coisa que você não consegue dormir, você está recorrendo a álcool ou a automedicações, não, já é um sinal lá que você não está bem mentalmente. E aí precisa procurar um profissional para tratar isso junto com você. Tá? Então, muita atenção. Ignorar esses sinais é como dirigir com a luz vermelha piscando lá do painel do veículo. A quebra completa é questão de tempo. Você pode quebrar também, como o veículo, quando acende lá a luzinha vermelha, quebra também. Reconhecer os alertas e agir é sabedoria, não fraqueza. Então, todo mundo sabe. Hoje a gente fala muito sobre isso, em nossas reuniões, DSS, nas campanhas a gente trata sobre isso. E é uma questão de coragem, você reconhecer que precisa de ajuda. E a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso. Tá? A inteligência artificial entra na cabine. A gente sabe que hoje a gente tem um aparelho, faz parte aí do corpo aí de algumas pessoas já. Quem não tem ainda o poder de separar o uso do equipamento celular, né, no seu dia a dia, para tudo que a gente for fazer, ele faz parte até do nosso corpo, né, se você não tiver cuidado. E hoje a gente tem lá uns aplicativos desses celulares, e eu acredito que a maioria já tenha visto também reportagens falando sobre isso, que o pessoal está consultando a IA, né, como uma ferramenta de apoio. Tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo que as pessoas não estão conseguindo diferenciar. Então, quando a tecnologia pode sim ajudar. A IA pode ser uma IA, a inteligência artificial, tá? Ela pode ser uma ferramenta valiosa de apoio ao bem-estar, se usada corretamente. Então, monitoramento de humor. Existem aplicativos que rastreiam emoções e padrões. Meditação e mindfulness. Guias personalizados para reduzir estresse e ansiedade. Exercícios terapêuticos, plataformas com atividades baseadas em TCC. Triagem inicial, sistemas que identificam sintomas e recomendam buscas por profissional. Então, esses aí são um lado positivo. Alguns aplicativos que têm essas funções aí são positivas para a gente atingir, ir lá, consultar, utilizar, se for o caso, né? Vamos passando aqui. Por que as pessoas buscam apoio emocional na IA? Por que as pessoas estão agora entrando no chat ou vai para esses aplicativos aí para buscar a ajuda emocional? É fácil a acessibilidade, então ela está disponível 24 horas, 7 dias na semana, sem esperas. Na hora que você acessa, ela já vai te responder. É anônimo, né? É anonimato, proteção contra julgamentos ou estigma, custo e acesso, é uma alternativa econômica à terapia humana, e respostas rápidas, soluções instantâneas prometidas. Isso é que a gente acredita. A IA é uma inteligência artificial, tá? Mas, vamos ver aqui no próximo. A IA, ela não é terapia. Não é uma terapia, não é um profissional que vai entender as suas emoções. Ali é um conjunto de, como é que fala? Algoritmos, isso, muito bem. O que está sendo mais solicitado para ela é que ela vai te dar retorno. Então, não é uma pessoa que vai tratar exatamente, não é uma pessoa, já não é, né? Não é um sistema que vai tratar exatamente o que você está precisando. Você pode ser diferente da maioria das pessoas que está falando lá com ela, que está pedindo resposta, e aquele algoritmo vai te responder exatamente o que ele está vendo ali, que está sendo mais solicitado. Então, uma conversa com a IA não é terapia. Vínculo humano precisa ter para ser uma terapia. Então, a terapia exige vínculo, empatia e conhecimento clínico. Não é só o que você pergunta, tem que ver o teu histórico para poder tratar aquilo como uma terapia, né? Empatia artificial. Então, a IA, ela simula, mas não sente ou compreende a complexidade humana. E falta de ética. A IA não possui formação, supervisão ou ética para cuidados psicológicos. Então, é uma máquina que está ali te respondendo, né? Vamos lá. Passando aqui. Alerta crítico. Perigos do uso da IA em saúde mental. A inteligência artificial tem se expandido rapidamente para diversas áreas da saúde, incluindo suporte em saúde mental. Embora a tecnologia prometa acessibilidade e convivência, existem riscos graves e muitas vezes ignorados quando se trata de questões psicológicas complexas e crises emocionais. Este alerta visa informar profissionais de saúde, usuários de serviços digitais e o público em geral sobre perigos reais
e potencialmente fatais do uso inadequado da IA em situações de vulnerabilidade mental. Riscos suicidas e crises. Nunca use, se a gente se deparar com um risco, tá? Numa situação onde tem alguém, né, com esse risco suicida ou crises de ansiedade, de depressão, nunca use a IA em casos de ideação suicida. Confiar em um robô, nesse momento, pode ser fatal. A intervenção humana imediata e qualificada, gente, qualificada, é absolutamente essencial e insubstituível. A IA não pode avaliar adequadamente o risco real, ocasionar serviço de emergência, oferecer um plano de segurança personalizado ou proporcionar a conexão humana vital que pode salvar vidas. A gente precisa do profissional qualificado para tratar nessas situações. Limitação do contexto, falta de contexto profundo. Então, a IA não conhece sua história de vida completa, seus traumas específicos, sua cultura ou suas circunstâncias únicas. Seu sofrimento é individual e complexo demais para ser resolvido por respostas programadas. Tá? Falhas críticas incluem minimização do sofrimento real, incapacidade de detectar sinais sutis de crise e, pior ainda, sugestões de práticas que podem ser prejudiciais ao seu caso específico. Eu acredito que já tenha ocorrido com vocês também, em pesquisar algo, né, através da inteligência artificial e não vir exatamente a resposta que você queria. Até vir diferente do real também. Não é tudo que você pergunta, você tem que saber fazer a pergunta também. E mesmo você sabendo, às vezes não vem conforme deveria ser a realidade, né? Então vamos lá. O que mais aí? Quais são mais outros perigos aí devido ao uso da IA para a saúde mental? Falso senso de segurança. Então, alívio superficial e perigoso. Chatbots podem gerar uma sensação momentânea de alívio, criando a falsa impressão de que você está recebendo tratamento adequado, quando na verdade não está. Sem diagnóstico profissional, plano terapêutico estruturado ou acompanhamento adequado, o uso da IA apenas adia a busca pela ajuda real que você precisa, agravando potencialmente sua condição. Privacidade e exposição. Sua vulnerabilidade não é um produto. Conversas íntimas com sistemas de IA são frequentemente usadas para treinar algoritmos comerciais, que a gente acabou de falar. Suadores e seus momentos mais vulneráveis não deveriam se tornar dados de treinamento. Riscos reais incluem vazamento de dados sensíveis, comercialização de suas informações para terceiros em análise, sem seu consentimento informado, tudo devido à falta de regulamentação adequada. Além da gente receber algumas respostas de acordo com o que está sendo gerado no algoritmo, ele ainda pega suas informações, que você está lá desabafando, conversando, perguntando, escrevendo coisas para IA, para estudar tudo que você está falando sem o seu consentimento. Então, tem que ficar muito atento a isso. Busque ajuda profissional humana. Tá? Se você ou alguém que você conhece está enfrentando uma crise de saúde mental, entre em contato imediatamente com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188. Procure um profissional de saúde mental qualificado ou dirija-se ao serviço de emergência mais próximo. Sua vida e seu bem-estar são valiosos demais para serem confiados apenas em algoritmos. E a gente tem um serviço como transportes, né, como transportadora, vocês são conveniados aí com o SESC Senac, e lá eles têm um profissional gratuitamente lá, quando você faz o agendamento, pode ser atendido por teleconferência também. Então, não precisa se deslocar até o SESC Senac, mas se preciso for, vá e faça, sim, uma consulta presencial, que é muito mais calorosa, né, mais empática, você está ali na presença do profissional. Liga, conversa, se tem alguém que está na tua vida contribuindo com você para o seu crescimento, desabafa com a pessoa também, você não quer ir para um profissional, mas quer pelo menos desabafar aquilo que você está sentindo ali de ansiedade, de tensão, desabafa com quem vai te ajudar. Né? Faz essa triagem também na sua vida, aí, com seus amigos, deixa perto de você pessoas que queiram que você cresça, e não aquelas que querem te colocar para baixo. Essas aí a gente precisa afastar da nossa vida, deixar que Deus cuide da vida delas e que melhore a cada dia também. Mas você precisa estar bem, né? Estar com pessoas que querem que você esteja bem também. O valor insubstituível da conexão humana. O poder do vínculo terapêutico, né?
A maior ferramenta terapêutica não é a técnica, mas a qualidade da relação entre terapeuta e paciente. Então, tem que ter essa qualidade aí, nos dois. E que nenhuma IA oferece, né? Nenhuma IA vai oferecer essa qualidade aí de tempo que você vai ter com um terapeuta qualificado e um profissional. Então, compreensão genuína e intuitiva, esse profissional ele vai te oferecer. Troca não verbal e empática, a IA, né, vai oferecer isso aí, ó, compreensão genuína e intuitiva. Troca não verbal e empática. E presença humana, que é insubstituível. Ela não vai te oferecer a presença humana. O fator humano na cura. Confiança e acolhimento, adaptação e necessidades complexas, experiência compartilhada da vida. Você vai ali conversar e vai trocar experiências lá com o profissional. Nas estradas, a inteligência artificial é o GPS e o profissional da saúde mental é o resgate das estradas. Vamos lá. Então, você é o motorista da sua mente. Sua saúde mental é a carga mais valiosa que você carrega. A gente fala muito do transporte, do que a gente vai entregar ao cliente, né, e tal. E o que a gente transporta é a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Isso aí você está fazendo todos os dias. Nesse Janeiro Branco, você conheceu a inteligência artificial como um GPS para o seu bem-estar. Uma ferramenta moderna, acessível, disponível 24 horas, que pode te apoiar nos momentos difíceis, te dar direções quando você se sentir perdido, te ajudar a entender melhor o que está sentindo. Mas você também aprendeu algo fundamental, saber quando chamar o resgate. A IA é poderosa, mas tem limites. Se a dor for profunda demais, se os pensamentos ficarem sombrios, se você perceber que não está conseguindo sozinho ou sozinha, não hesite em buscar um profissional de saúde mental. Você reconhecer que algumas cargas precisam de guincho especializado. Cuidar de si é um desvio de rota. É um caminho, não é, né? Cuidar de si não é um desvio de rota, é um caminho mais seguro para chegar bem. E lembre-se, pedir ajuda é o maior ato de coragem. Estamos juntos nessa jornada, sempre estaremos juntos aqui nessa jornada. O SSMA, a operação, RH, todo um time que está aqui por trás, aqui no escritório, né? E onde vocês estão aí nas estradas, quando vocês estão nas estradas, está aqui para ajudar vocês, tá? Então, Janeiro Branco na estrada, saúde mental na cabine, o GPS do bem-estar. Então, a saúde mental é você que vai direcionar como é que você vai tratar. E a gente espera que trate da melhor forma possível. Estamos aqui sempre para ajudar vocês no que for necessário. Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Perguntas? Então, gente, esse é o tema da reunião mensal desse mês. Quando vocês passarem aqui na matriz, quem está online, procura a gente aqui também no SSMA para responder o questionário. Fiquem atentos que semanalmente a gente vai estar lançando os DSS e a REMEN também. Precisa ser assistido lá no Acônitos, reforçando com vocês, tem que ser dentro daquela semana, no horário de jornada de vocês. Combinem com o pessoal da operação em que momento você vai parar para assistir o DSS e a REMEN, para que essas informações aí que a gente traz aqui para vocês fiquem atualizadas aí entre todos, tá? Uma outra informação que a gente trouxe aqui, além da REMEN, são as lições aprendidas com as investigações de quase acidentes. Sempre a gente está falando com vocês aí nas REMEN sobre a investigação de quase acidentes. Ela faz parte do sistema alerta, que é o sistema que visa reduzir, prevenir, zerar os acidentes. É uma ferramenta que trabalha na mudança de comportamento também, porque você vai aplicar a autoavaliação de segurança para evitar que o acidente aconteça, mas quando ele quase acontece, a gente precisa trazer para gerar lição aprendida para todos vocês não passarem pela mesma situação que alguém passou, né? E aí a gente teve um relato aí de 7 IQAs aí relevantes, porque trouxemos aqui como lições aprendidas. Então, foi veículos de alto passeio estacionados na saída da base do aeroporto, que aí pode provocar um quase acidente. Teve motorista super bitrem tentando ultrapassar em blocos, né, o nosso veículo, ou foi ultrapassagem de terceiro em local proibido, estreitamento de pista em passagem de ponte, veículo terceiro, alto passeio, não respeita o estreitamento da pista, divide a pista com o caminhão. Então, teve alguns relatos aí. A gente gerou algumas ações aí a partir das lições aprendidas dessas IQAs. Eu preciso que vocês continuem relatando essas IQAs para a gente trazer aqui essas lições toda vez que houver a REMEN, tá? Como é que eu vou relatar isso? Você pega o horário,
passa para a gente um breve relato do que aconteceu, a placa do veículo, para a gente quem? Ana Luna, Lucas, Luciano, Hugo, passa para a gente que a gente vai baixar o vídeo e vai gerar a lição aprendida. Sabemos também que quem faz os relatos, e aquele relato é o melhor do mês, ele recebe R$300 aí de bonificação, porque salvou a sua vida e salvou a vida de terceiros. Ele estava atento ao inesperado e conseguiu se sair daquela situação com segurança. Aplicou as regras, os procedimentos, de acordo com o que aprende aqui, né, com o que a gente troca toda semana, e conseguiu salvar vidas. Então, esse bônus aí é uma a mais, né, para aquelas pessoas que estão atentas ao trânsito. R$300. E se a sua for escolhida lá para o cliente raiz, entre as 10 melhores do mês, você recebe mais R$200. E se entre essas 10 melhores você for a melhor do mês da raiz, vai ganhar R$400. 400 mais 300 aí, R$700, porque salvou vidas. Tá? O importante disso tudo é que esteja sempre à frente do valor a intenção de salvar vidas, de voltar para casa com segurança. Tá? E o que foi gerado de lições aprendidas a partir desses relatos foram o quê? Realizar sempre a autoavaliação antes de seguir por vias onde estejam congestionadas de veículos estacionados lá de um lado e outro. Antes de você seguir, avaliar aquela situação, se dá realmente para você passar, né, naquele trecho. Ficar atento às sinalizações da via e manter o olhar à frente. Olhar sempre à frente, vendo lá a 15 segundos à frente o que está acontecendo para você sair do inesperado. Ficar atento aos espelhos retrovisores, identificando ultrapassagens indevidas por terceiros. Então, quando a gente fala da regra de verificar os espelhos a cada 6 a 8 segundos, você tem aumentado a sua visão periférica, e aí dá para sentir quando o cara está querendo fazer uma ultrapassagem no local que não é permitido, não é adequado. Aos vulneráveis, estar atento aos espelhos retrovisores antes de movimentar o CT. Então, a gente viu algumas situações nos relatos, não conseguiu o vídeo ainda, mas a gente vai tentar passar para vocês. O pessoal para no trânsito por algum congestionamento, ou porque vai fazer uma conversão e as pessoas estão passando por baixo das carretas. Então, fiquem atentos aos retrovisores. Não segue antes de estar tudo seguro. Que você fez a avaliação que vai poder seguir com segurança, porque os usuários eles estão fazendo isso. Tá? Facilitar as ultrapassagens de terceiros, mesmo em locais proibidos. Não ter pressa de chegar em lugar nenhum. Vamos identificando os espelhos retrovisores. E as pessoas estão querendo fazer a ultrapassagem, dá passagem para ela. Não fica medindo forças. A gente não tem pressa para chegar a lugar nenhum. A gente precisa chegar com saúde. Isso a gente precisa. E para isso é que a gente aplica as regras e os procedimentos, tá? E cuidado com os animais na pista e estreitamento de pista também, atento às placas de sinalização. Então, fiquem atentos aí às placas todas de sinalização, seguindo as placas, seguindo aí as nossas regras, né? Rotograma, que a gente vai fazer a nossa viagem segura, tranquila, como deve ser feita. Bom dia, senhores que estão aí na sala. É um prazer estar com vocês nessa terça-feira, na REMEM, né? Ana acabou de falar sobre as IQAs, e uma IQA que a Ana até citou foi a ultrapassagem em bloco, e essa ultrapassagem em bloco foi 2 veículos rodotrens da LVA que estavam ultrapassando em bloco. Por incrível que pareça, na rodovia 251, que é a rodovia perigosíssima, que a gente entende dessa forma. Para isso, a gente pede atenção, que vocês evitem fazer tipos de ultrapassagem. Nessa ultrapassagem, o motorista segundo o rodotrem não observou que vinha um ônibus na sua frente, e aí o veículo da frente conseguiu sair e o ônibus precisou ir para o acostamento para livrar o nosso segundo veículo. Então, assim, é muito importante que vocês se atentem a isso. Eu sei que é um desafio na estrada, mas muita atenção, porque voltar para casa é nossa melhor vontade, né? Nós estamos aqui por causa de nossa família. Eu acredito que a intenção que vocês têm quando saem para trabalhar é voltar para casa em segurança. E é isso que a gente quer falar. Sobre o Brasileirão, pode passar. A gente vai falar sobre a classificação bitrem, né? Que é a parte que a gente participa. E aí a LVA está em 5º lugar. Esse mês, onde é que a gente ganha mais pontos? Um Brasileirão, para vocês entenderem. O Brasileirão da Raizen é como se fosse a mesma coisa do Brasileirão do futebol, né? Cada mês existe uma transportadora que a gente joga contra ela, é um jogo sadio de indicadores,
e cada indicador a gente ganha um ponto. Se a gente tiver um índice de violação menor do que o transportador que a gente está concorrendo no mês indicado, a gente ganha, se a gente tiver um índice menor. Então, se olha o índice de violação, se olha IQA comportamental, que é outra questão, e aí a gente tem um desafio, porque IQA comportamental a gente não recebe esse relato com frequência, né? Às vezes nós conseguimos identificar, mas dificilmente alguém chega aqui para dizer, ó, eu cometi uma falha, e por essa falha eu queria relatar essa IQA, gerou um quase acidente. E aí é importante entender que IQA, ela não é punitiva, ela não tem um cunho punitivo. O sistema alerta em si, ele não é punitivo, né? Serve para que a gente possa ter lições aprendidas dele. E a terceira pontuação, que é decisória, né, também, é acidente, né? E acidente não controlado, ou acidente controlado, né? O AVA. Acidente de veículo automotor. Então, se tiver esse tipo de acidente, também perde naquele mês. E a LVA está em 5º lugar, né? Um dos maiores desafios nossos aqui é a questão da IQA comportamental. E aí a gente pede que vocês possam relatar IQAs comportamentais, né? E a gente possa ganhar essa pontuação, ok? Se a gente chegar a ganhar, em primeiro lugar, a gente chega a ganhar prêmios de R$ 2.500 para os motores, para vocês, né, para vocês motoristas, dividido 8 prêmios de R$ 2.500 para vocês. Isso é muito importante, pode passar. Aqui é o BRAG. O BRAG é o mesmo, só muda o nome, né? O BRAG é Bons Veículos Bem Dirigidos, que esse é da Alisat, né? É a mesma coisa que a gente utiliza na Raiz, que é os 5 hábitos de direção segura. Pode passar? E aí ele fala sobre o método BRAG. Esse método BRAG fala sobre reduzir os excessos de velocidade, diminuir as freadas bruscas e acelerações bruscas. Quando alguém está rodando pela Raiz, normalmente, pela Alisat, normalmente você vê aceleração brusca, né? E nossos veículos, por ser automático, em algum momento, quando você vai dar uma reduzida, eles geram aceleração brusca em alguns pontos. E isso gera uma violação. Para a Alisat, a aceleração brusca é violação. Embora que a gente trata com eles, né, a gente não tem um número excessivo desses pontos, porque quando acontece, normalmente é a tecnologia que está prejudicando esse resultado. Freadas bruscas para a Alisat é quando você reduz 11 km em 1 segundo. A Raizen e demais operações considera 12 km em 1 segundo. Obrigada pela participação de vocês.